Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 41 anos, sou pardo de cabelos escuros e de uma altura ali de 1,69 m. Estou trajando calça jeans e uma camisa social e o ambiente em que eu estou de sala de aula é de um estudo de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre hidrocarbonetos e a sua relação com a saúde. Questão número 1. A pergunta diz o seguinte: considere a substituição dos hidrogênios do gás metano, CH4, pelos grupos metil, etil, isopropil e hidroxila. A fórmula molecular da substância formada por essas substituições e o número de ramificações ligadas à cadeia principal serão, respectivamente, letra A, C5H12O e 2, letra B, C5H10O e 3, letra C, C7H14O e 2, letra D, C7H16O e 2 e a letra E, C7H16O e 3. Para eu poder te ajudar a resolver essa questão, eu vou te dar algum embasamento teórico. Então, vem comigo. Os hidrocarbonetos é uma função orgânica caracterizada pela presença apenas de carbono e hidrogênio. Esses hidrocarbonetos eles são classificados em alifáticos e cíclicos. Os alifáticos, vamos começar pelos alcanos. Cadeia aberta, saturada e de fórmula CnH2n mais 2. Lembra lá que saturada significa dizer que eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos, conforme mostra aqui na tela o caso do propano e do butano, todos os dois apenas com ligações simples. São aí os principais componentes do nosso gás de cozinha, beleza? Já os alcenos, agora teremos uma insaturação, e essa insaturação é pela presença da ligação dupla. E esses alcenos obedecem à fórmula CnH2n. Esse N, presta atenção, significa dizer o número de carbonos. Portanto, esse alceno, o buteno, que é muito usado aí como solvente combustível, terá a sua fórmula segundo CnH2n, tá? Então, o buteno, aqui ele tem 4 átomos de carbono, ok? Então, C4. E quantos hidrogênios? 2 vezes 4. 8. São 8 hidrogênios. 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 3, 8. Beleza? Agora, os alcinos, pela mesma pegada, pela mesma ideia, cadeia aberta e insaturada. Opa, mas para não confundir com os alcenos, essa insaturação é pela presença da ligação tripla. E ele terá uma fórmula que vai obedecer CnH2n-2. De novo, o N é o número de carbonos, ok? Então, o exemplo que eu trago para vocês aqui na tela interativa é do etino. Aqui, ó, C2H2n-2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Ou seja, apenas 2 hidrogênios. E esse etino, ele é muito usado na produção de borrachas sintéticas. Continuando. Agora vamos para os alcadienos. Esses alcadienos, eles também têm ligação dupla, igual aos alcenos. A diferença é que nos alcadienos eu tenho 2 duplas ligações. Beleza? Continuando. Agora vamos para os hidrocarbonetos cíclicos. Cicloalcano. Esse termo ciclo é para te lembrar que ele é uma cadeia fechada, de acordo com o ciclopropano que eu proponho aqui como exemplo para eles. E esse ciclopropano, ele é muito usado como anestésicos e em cirurgias. Beleza? Cadeia fechada, saturada, apenas ligações simples. Já os cicloalcenos, também, pela mesma pegada, mesma ideia, cadeia fechada, insaturada, ligação dupla, ok? E aí ele vai obedecer uma fórmula CnH2n-2. Ou seja, número de carbonos é o N, Cn, e o número de hidrogênios vai obedecer 2n-2. Beleza? Esse é o ciclo penteno, cadeia fechada, uma ligação dupla. Show de bola! E aí, os aromáticos, né? Muito conhecido pelo nosso benzeno. Esses aromáticos, eles vão possuir um ou mais anéis benzênicos. E o famoso, mais conhecido de todos, sim, aí é o nosso benzeno, uma matéria-prima muito usada em indústrias químicas e petroquímicas. Só para deixar bem claro, para você não esquecer, o benzeno, cadeia fechada, 6 carbonos e as 3 ligações duplas alternadas que podem ser muito bem substituídas
por um ciclo aqui no meio da estrutura, para você não se confundir no dia que você estiver na prova do vestibular. Beleza? Agora vamos para a nomenclatura dos hidrocarbonetos, e aí vamos dividir em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo diz respeito ao número de carbonos ali da cadeia principal. Se tiver apenas um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent. Agora vamos para a parte central da nomenclatura, que diz respeito da saturação da cadeia. Se for ligações simples, que é o caso dos alcanos e cicloalcanos, você usa o AN. Uma ligação dupla, que é o caso do alceno e cicloalceno, você usa o EN. Uma ligação tripla, o IN. Agora, se tiver 2 ligações duplas, que é o caso do nosso alcadino, que a gente acabou de ver, você vai usar o DIEN. E aí você finaliza a nomenclatura do teu hidrocarboneto com O. Beleza? Agora, depois de identificada a cadeia principal, qualquer átomo de carbono ali fora da cadeia principal, ele será chamado de ramificação. E essas ramificações, eles sempre terão a terminação em IL. Então, se tiver apenas um carbono, met mais IL, metil, que é esse nosso primeiro exemplo aqui. Se tiver 2 carbonos, CH2, CH3, é et e mais a terminação IL. Propil, CH2, CH2, CH3, são 3 carbonos, prop mais a terminação IL. E aí, o próximo, o isopropil. O isopropil vai ter uma característica ali do nosso CH, este carbono aqui, que é o carbono secundário. Ou simplesmente você pode identificar como 2 CH3 idênticos ligados a esse carbono secundário, por isso explica o termo iso de mesmo ou igual. Beleza? Agora, vamos para a resposta da nossa questão. Então, temos aí o CH4, ok? O nosso metano, e ele pede para você substituir todos os 4 hidrogênios pelos grupos metil, etil, isopropil e hidroxila. Então, aqui ó, eu tenho um carbono, e aí você vai colocando. Você já sabe agora o que é um metil. Coloca lá, metil. Do outro lado, você já sabe que é um etil, CH2 e CH3. Aí você adiciona agora o isopropil, que é o CH, CH3 e mais um CH3, ok? Ligado ao CH. E por último, a nossa hidroxila. Hidroxila é o grupo OH. Bem, feito isso, ele pede a fórmula molecular. E a fórmula molecular, basta você contar os carbonos e hidrogênios. São 7 carbonos, 16 hidrogênios e 1 oxigênio. Calma, ainda não acabou a resolução da questão. Ele ainda te pede um número de ramificações ligadas à cadeia principal. Mas aí você fica na dúvida. Sim, mas e aí, o que é essa cadeia principal? A cadeia principal é justamente aquela cadeia, independente do formato, tá bom? Pode ser reto, pode ser em U, não interessa. O importante é que você vai determinar essa cadeia principal como aquela que tem maior quantidade de carbonos. E tudo que estiver fora da cadeia principal será a nossa ramificação. No caso da nossa estrutura, essa aqui ó, é a nossa cadeia principal, por ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e os carbonos que ficaram de fora são chamados de ramificação, portanto, 2 ramificações. Resposta da nossa questão é a letra D, C7H16O e 2 ramificações. Agora vamos para a segunda questão, também da nossa UEA de 2023. E diz o seguinte: o composto representado pela fórmula é conhecido como isoctano, um dos componentes da gasolina. E ele te pergunta o seguinte: o nome da IUPAC desse composto é... Lembrando a você que o PAC é uma sigla em inglês que significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. E esse isoctano aí, nós vamos analisá-lo para poder identificar, para poder nomeá-lo eles. Então, vem comigo que eu te ajudo. Primeiro de tudo, cadeia principal. Cadeia principal é aquela com a maior quantidade de carbonos. E eu já te adianto que a nossa cadeia principal é justamente essa daqui, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E tudo que ficou fora da cadeia principal são chamados de ramificação. Detalhe, eu tenho 3 ramificações idênticas, CH3, CH3, CH3. Aqui, ó, CH3, CH3 e CH3. Idêntica, beleza? Agora, segundo ponto, coloca bem grande aí nas tuas anotações. Qual foi o primeiro ponto? Cadeia principal. Segundo ponto, numerar a cadeia. E essa numeração da cadeia, você fica ali na dúvida, mas e aí? É da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? E eu te ajudo.
quem determina isso, quem manda isso em relação aos alcanos é justamente as ramificações. E no nosso caso aqui, eu tenho 2 ramificações do lado esquerdo e apenas uma do lado direito. Portanto, a numeração dessa cadeia vai partir da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, agora eu tenho condições de posicionar cada uma dessas ramificações. E aí você se pergunta, e aí, onde é que está o meu tio? Vem comigo. Eu tenho 2 metils ligados ao carbono 2, então você é obrigado a repetir 2,2. E eu tenho outro metil ligado ao carbono 4, então 2,2,4. Por serem 3 ramificações idênticas, você coloca o tri ali para identificar que são 3, trimetil. Então aqui 2,2,4, trimetil. E aí, finalizando a nomenclatura desse isoctano, puxa lá na tua memória aquela tabela que eu te mostrei, que eu consegui dividir em 3 partes. Qual era a primeira parte? Vai, puxa aí na memória. Diz respeito à quantidade de carbonos. Se são 5, pente. Por serem só ligações simples, an. Por ser um hidrocarboneto, você finaliza com O. Então, continuando a nomenclatura aí, 2,2,4 trimetilpentano. Portanto, a resposta da nossa segunda questão é a letra D, trimetilpentano. Na aula de hoje, nós vimos sobre os hidrocarbonetos e ali nós classificamos esses hidrocarbonetos em alifáticos e cíclicos. Esses alifáticos são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e os cíclicos são cicloalcanos, cicloalcenos e os aromáticos. Então, são assuntos importantíssimos para o vestibular UEA. Portanto, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.